Boa tarde, web espectadores da Infinity TV. Começando mais um programa Segue o Lance. Hoje é dia 23 de janeiro do ano de 2012. Agora 4 horas e 3 minutos em Serra Negra. Como eu falei, começando aqui mais um programa Segue o Lance. E para alegria do Zé Maria Staquete, ele voltou, Júlio César Testa. Boa tarde, Julinho. Boa tarde, Chicão. Uma boa tarde para os nossos amigos espectadores, né? Eu tava com saudade já, viu, Chicão? Tá vendo? Pô, eu tava com saudade de você, eu tava com saudade dos nossos queridos amigos aí que nos assistem, nos aturam nesse horário, né? E aproveitar então, já que você abriu aí com essa ênfase toda aí, mandar um grande abraço ao nosso amigo Zé Maria, que está lá, sem dúvida nenhuma, está nos assistindo. Oh, sem dúvida. Zé Maria, inclusive, ele sempre manda e-mail para mim, dando sugestões, dando palpite. Outro dia, como eu já falei, ele me ligou em casa, né? E ele estava sentindo sua falta. Falou, cadê o Julinho? Cadê o Julinho? Tá aí o Júlio César Testa voltando após, claro, né? As férias aí, né? Eu estava tentando um contato com ele. A gente sabe que a nossa telefônica aqui em Serra Negra é um problema, né? Os telefones aqui, vira e mexe, não funcionam mais. O celular dele falou que perdeu o celular, perdeu o chip, né? Mas tá aí. Hoje ele me ligou cedo, falou, quando eu volto pro programa? Eu falei, já voltou. Então às 4 horas eu tô lá, não é isso, Julinho? Perdi na festa do Corinthians, né? Da conquista do campeonato. Nossa senhora, que brincadeira. Mas brincadeiras à parte, Chicão, a gente está de volta aí com muito prazer, né? E realmente, rapaz, foi falta de comunicação. Como você me disse, você tentou se comunicar comigo, mas telefone em casa pifado. Lá é bairro das Postes, Chicão, dá um trovão, 2 pingos de chuva, não tem telefone, não tem luz. Aproveitar aqui a nossa audiência para fazer uma reclamação. Tá louco, tá demais. Mas aqui nós ficamos do dia 27 de dezembro até o dia 6 ou 7 de janeiro, sem telefone, sem internet, sem nada. Não tinha Cristo que fizesse arrumar. Aí já vou ensinar, fora do ar, depois eu ensino para você o caminho das pedras, viu? Você vai ver como resolve logo. Ótimo. Vamos lá, vamos começar o programa de hoje então, como eu destaquei na última sexta-feira, com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tem seus finalistas definidos. Com 10 gols em 2 jogos, Corinthians e Fluminense vão reeditar uma das semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo acontece às 10 horas da manhã do dia 25 de janeiro, próxima quarta-feira, aniversário da cidade de São Paulo. No sábado, o Corinthians não tomou conhecimento do Atlético Paranaense e ao final do primeiro tempo já vencia por 5-0. Na etapa final, fez mais um, fechando o placar em 6-0. No domingo, o Fluminense encontrou um pouco mais de resistência por parte do Curitiba, mas também venceu fácil com o placar de 4-0, com 2 gols em cada tempo, meu caro Juninho. Pois é, Chicão, eu acho que a grande verdade, você há de concordar comigo, que chegou para fazer a grande final dessa Copa São Paulo aí, as duas equipes que melhor se houver durante a competição, né? Já tem tradição, o Corinthians é o maior ganhador da Copinha, o Fluminense é o segundo maior ganhador. Eu acho que, você falar para mim, tem favorito? Eu acho que sim, um pequeno favoritismo, mas muito pouco pro Corinthians. Por quê, Chicão? Porque joga em casa, com o apoio da torcida, mas será que isso vale alguma coisa, né? Que é garotada, a gente sabe que de repente, numa hora dessa, a torcida pode até atrapalhar. Agora, Chicão, nada de especial. Eu andei assistindo aí muitos jogos, acompanhando muitos e muitos jogos. Não vi, sinceramente, ninguém fora de série, ninguém que chamasse atenção assim escandalosamente. Teve alguns garotos aí que, tanto no seu time também tem 2 meninos aí que chamaram atenção. No Corinthians tem 3 meninos que pode vingar. Mas no mais, Chicão, aquela mesmice a gente não viu aí como a gente via outrora, né? Em outras épocas, grandes jogadores se projetarem nessa copinha. E, Chicão, já que você falou em Atlético, que eliminou o Palmeiras e foi eliminado pelo Corinthians, tem a dó seu time contra o Atlético, né? Nossa, a defesa é muito ruim, entregou de bandeja o jogo, né? Eu acho que o Palmeiras até jogou um pouco melhor, enquanto tinha aí, teve um jogador expulso, né? Infantilmente. E olha, deu 2 gols de presente. Então, poderia ter sido uma semifinal de Palmeiras e Corinthians, é o que todo mundo gostaria de ver. Mas, infelizmente, o Palmeiras acabou ficando aí pelo caminho. É isso aí. Então, vamos aos gols, Julinho, dessas semifinais aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Corinthians 6, Atlético Paranaense 0, né? E Fluminense 4, Coritiba 0. Poderia dar aí uma final, né, de times do Paraná, mas, infelizmente, né, para eles, né? Mas por aquilo que eu vi, eu acho que o Corinthians é o franco favorito, viu, Júlio? Vamos acompanhar os gols aí, então.
Copa São Paulo de Futebol Júnior. Corinthians e Atlético Paranaense jogam no estádio Alfredo Chiavegato em Jaguariúna. Logo aos 4 minutos de jogo, Giovani acerta uma bomba de fora da área e abre o placar para o Timão. 6 minutos depois, Douglas recebe passe de Leonardo e bate firme para fazer o segundo do Alvinegro. Aos 21, Mateuzinho marca e aumenta a vantagem corintiana, 3-0. Antes do fim do primeiro tempo, Douglas marca mais 2 para o time do Parque São Jorge, 5-0 Timão. Aos 12 minutos do segundo tempo, Giovani marca e fecha o placar. Corinthians classificado para a final 6, Atlético Paranaense eliminado 0. Na cidade de São Carlos, Fluminense e Coritiba. Aos 22 minutos, Marcos Júnior recebe passe na grande área, corta o zagueiro e abre o placar. Fluminense 1-0. 4 minutos depois, Marcos Júnior de novo, ele faz o segundo do tricolor das Laranjeiras, 2-0. Aos 30 do segundo tempo, Rafael Assis marca, 3-0 Fluminense. Aos 34, Rafinha solta uma bomba, acerta o ângulo de Vitor Brasil e dá números finais à partida. Fluminense classificado 4, Coritiba eliminado 0. Corinthians e Fluminense se enfrentam na próxima quarta-feira às 10 da manhã no Pacaembu pela grande decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá aí os gols, né, os destaques aí dos gols da Copa São Paulo, e como o Júlio falou, né, alguns destaques aí do Corinthians, né, alguns destaques do Palmeiras. Eu destaco do Palmeiras só o Diego Souza, viu? Número 8 lá apareceu como promessa também. Agora a defesa do Palmeiras é muito ruim. Zagueiro, eu costumo dizer, zagueiro é igual goleiro, não pode ser elogiado por fazer gol, tem que fazer elogiado para não tomar gol. Se zagueiro fosse bom para fazer gol, ele não era zagueiro, ele era centroavante. Eu tinha falado aqui na sexta, Julinho, né, que eu achava que o Corinthians era o grande favorito contra o Atlético Paranaense, que não ia resistir aí o melhor jogo, né, pelo que eu vi do Palmeiras e Atlético Paranaense e pelo que eu vi os outros jogos do Corinthians, e se confirmou. E o Fluminense, né, que teve uma chave difícil, uma classificação difícil na sua chave, principalmente por causa do mau tempo, castigou muito, né, a chave onde jogou a equipe do Fluminense o mau tempo, conseguiu aí um belíssimo jogo contra essa equipe do Curitiba, que não é fraca não. A equipe vinha se portando bem no campeonato e esse jogo aí não conseguiu se encontrar. Agora, para a final, realmente, aquilo que você falou, há um favoritismo para o Corinthians, mas não pode, né, colocar tanto assim o Corinthians como um grande favorito, porque pela bela campanha do Fluminense, eliminando aí a forte equipe do Fluminense, né? E não tem desfalque, né? O que é importante nessa chegada aí, nenhuma das duas equipes tem desfalque aí para essa final, que acontece na próxima quarta às 10 horas da manhã. Pois é, a gente lamenta só, como você acabou de dizer aí, que esse torneio seja realizado no mês de janeiro. É uma pena. Talvez, Chicão, seja por isso que a gente não tenha visto aí grandes jogadores com muita técnica, pelo estado dos gramados que a gente tem visto os jogos sendo realizados aí, né? Tem jogos que a gente vê, que a gente assiste na televisão, que a gente sente dó da garotada, né? Que na verdade teria que calçar pé de pato e não chuteira. Mas infelizmente é a data que existe para esse torneio, sempre foi assim, vai continuar sendo assim. E a verdade é que chegou, como eu acabei de dizer aqui, as duas equipes que, né, que pela sua trajetória aí no campeonato conseguiram mostrar aí uma performance um pouco melhor que os outros. E embora nós assistindo aí os melhores lances, né? Eu assisti o Fluminense e Curitiba. O Curitiba também deu moleza para o Fluminense. Tomou 2 minutos, né? Tomou alguns gols aí que não poderia ter tomado, mas o Fluminense chega com méritos. Chicão, como eu acabei de dizer, será que a torcida vai ajudar ou vai pesar? Porque o Corinthians até agora, Chicão, não saiu atrás em nenhum jogo, né? Então a gente tem que pensar o seguinte: se o Corinthians tomar um gol, tomar 1-0, como vai exportar? Que até agora, por essa experiência, a garotada não passou. Você colocou muito bem, o Corinthians saiu ganhando todos os jogos, inclusive com gols no começo do jogo, né, o que facilita bastante, né, os trabalhos. Agora o pessoal do Fluminense está dizendo que há um empate entre Corinthians e Fluminense na conquista da Copa São Paulo, porque 69 e 70 são 4 equipes que participavam, né, e o Corinthians ganhou 69 e 70, era Nacional, Palmeiras, Corinthians e Portuguesa, me parece, né? Que eram 4 equipes só. Então, depois de 71, que a Copa São Paulo ficou mais abrangente, né? Que o Corinthians tem 5 títulos e também a equipe do Fluminense teria 5 títulos. Então, seria agora, desde que o Fluminense começou a participar, seria o desempate, né? Agora, desse inchaço que o pessoal fala Copa São Paulo, né? São aqueles despeitados, né? Porque aquelas emissoras que transmitiam a Copa São Paulo, agora não transmitem mais, que quer desvalorizar o torneio. Mas eu acho que a chave
para o futuro do futebol brasileiro, é a renovação, é essa garotada, que é importante, né, a gente ver essa renovação. E com exemplos aí, Júlio, tivemos jogadores contratados pelo Botafogo de Ribeirão Preto, jogadores contratados pelo Palmeiras, jogadores contratados aí pelo Olé Brasil, por outras equipes aí que fazem esse trabalho de base. É isso que é importante para a Copa São Paulo. Qual outra chance uma equipe, por exemplo, lá de Rondônia ou lá do norte do país teria chance de aparecer aqui em São Paulo? Então, tem que ser por aí mesmo. Claro, equipes de qualidade às vezes discutíveis, mas você tem que tentar englobar o máximo de equipe possível para ver se sai algum bom valor, não é isso? Eu não diria até a chance da equipe em si, a entidade, Chicão. Eu diria a chance do atleta, né? Daqueles meninos que infelizmente não têm a oportunidade de estar na mídia. Agora, a única coisa que eu lamento, Chicão, eu concordo com você, eu acho que se há um inchaço, há tempo suficiente para ser realizado, da fórmula que eu acho que até é uma fórmula inteligente, a disputa. Eu só tenho um senão quanto a essa disputa da Copa São Paulo, Chicão. Equipes de empresários que de repente desaparecem, somem e nunca mais a gente vai ver. Então a gente fica com o pé atrás nesse sentido. Mas por outro lado, Chicão, a gente está vendo aí que alguns garotos estão tendo a chance de aparecer aí, como você acabou de dizer, e a chance de aparecendo de ser contratado por uma equipe grande, quem sabe até, né, Chicão, vingar aí, ser um futuro craque do futebol brasileiro. É isso aí, como o Julinho falou, né? Às vezes essas equipes empresárias realmente que atrapalham um pouquinho o andamento do nosso futebol, né? A lei Pelé não é respeitada, portanto, né, a lei da FIFA se sobressai a lei de um país, né? Então é bastante complicado isso, né? Mas hoje o jogador não é mais escravo do clube, né? É escravo do empresário. Então é lamentável, eu acho que a FIFA deveria rever aí alguns conceitos da exploração aí dos atletas. Chicão, só uma outra coisinha que eu quero colocar, é que a gente viu aí, até com tristeza, né, que algumas equipes aí vieram de muito longe, passaram 2 dias dentro de um ônibus, né? Por que a CBF, nesse caso aí, Chicão, não dá um auxílio aí com passagem? A CBF tá com os cofres cheios de dinheiro, gente, você sabe disso, né? Então dá uma ajuda com passagem para esses caras, pelo menos vir de avião. A Federação Paulista que organiza o torneio. Pois é, também, né? Eu acho que devia aí ter aí uma junção aí de ajudas de CBF e Federação Paulista e parar com esse negócio de garoto ficar 3 dias dentro de um ônibus viajando para chegar aqui, de repente tomar 3 goleadas e voltar para trás de ônibus, né, Chico? Então eu acho isso pernas tudo cansado. Exatamente, isso eu acho uma judiação. É isso aí. Dando prosseguimento aqui no programa Segue o Lance da Infinity TV, vamos agora falar aí do Campeonato Paulista. Começou o Paulistão 2012, confira os resultados. No sábado, Corinthians 2, Mirassol 1, Portuguesa 0, Paulista 2, Ituano 3, Guaratinguetá 0, 15 de Piracicaba 1, Santos 1, Guarani 2, Oeste 1, Comercial de Ribeirão Preto 3, Linense 4. No domingo, Bragantino 1, Palmeiras 2, São Paulo 4, Botafogo 0, São Caetano 1, Ponte Preta 0, Catanduvense 0, Mojimirim 2. Nos 10 jogos realizados, a rede balançou 29 vezes, resultando em uma média de 2,9 gols por jogo. Tá aí, Julinho, né? 2,9 gols por jogo no Campeonato Paulista, né? Uma bela média de gols para essa primeira rodada. Eu costumo dizer sempre, né, quando eu participo de um programa esportivo, que eu adoro, gosto demais do Campeonato Paulista, né? Porque no meu tempo de garoto não existia esse campeonato nacional, né? Havia sim um torneio Roberto Gomes Pedrosa que jogava aqui as equipes do Rio de Janeiro e as equipes de São Paulo, somente. Então eu vejo com bons olhos o Campeonato Paulista. É pena que esse calendário seja, né? Esse calendário é falado desde que eu sou criança, né? E não muda, seja apertado, a forma de disputa até seja assim, não seja tão ideal como alguns queiram, né? Mas, Chicão, eu gosto do Campeonato Paulista. E lembrando, Chicão, que no jogo de abertura, né, a gente teve aí o Inhoquim de volta, 15 de Piracicaba, que no meu tempo a gente, no álbum de figurinha, colecionava figurinha e tinha lá o 15 de Piracicaba. Que, para grata surpresa, a gente assistiu o jogo, e embora tenha jogado com a equipe reserva do Santos, né, mas a gente viu que montou uma bela equipe que pode, sem dúvida nenhuma, se manter aí na elite do Campeonato Paulista.
Chicão, eu acho que os resultados que nós vimos aí não teve nenhuma aberração, a não ser a Portuguesa, que acabou perdendo em casa, depois de um amistoso que realizou contra o Corinthians, onde apresentou um futebol maravilhoso, que mereceu ganhar do Corinthians sem dúvida nenhuma, e foi uma surpresa a Portuguesa ter perdido para o Paulista em seus domínios em pleno Canindé. Agora o Paulista montou uma bela equipe também, né, Chicão? A gente vê que tem alguns jogadores do Paulista aí, não sei quem está bancando isso, mas vai ter muita coisa para a gente observar aqui. O meu Corinthians, por exemplo, Chicão, está na mesmice que terminou o Campeonato Brasileiro. Foi campeão, Júlio. Mas apuro, o time jogando, olha, deu 2, 3 chutes no gol do Mirassol, sabe? Está devendo muito ainda. Mas é pré-temporada, está começando. Chicão, mas o mínimo que a gente quer ver num time de futebol da magnitude de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, né? É um futebol alegre, contente, agressivo. Precisou estar perdendo, passando apuro pro Tite no segundo tempo, mudar totalmente a forma de jogo, né? E pela primeira vez na vida, né, aleluia, o Tite tirou um back e colocou um centroavante, porque tinha necessidade. Não é tão necessidade, que tinha um jogador a mais em campo também, né? Foi expulso. Então, coisa que não fez contra o Palmeiras na final aí do Campeonato Brasileiro. E olha, eu acho que, na minha opinião, Chicão, não sei se você concorda comigo, eu acho que o São Paulo sai um pouquinho à frente dos outros, né? Mas é o primeiro. Sei, é o primeiro jogo, não vamos considerar esses 4-0 aí no Botafogo, a equipe do Botafogo eu achei fraca, mas o São Paulo foi o que melhor contratou, tem esse menino para chegar ainda, que foi contratado, Jadson, né? Que eu acho que vai encaixar com uma luva no time de São Paulo. Eu acho que, no momento, o melhor elenco que, na minha opinião, deverá chegar aí para as finais do Campeonato Paulista, que apresentando contratações diferentes, o futebol agressivo para frente, é o São Paulo. Os demais, aquela mesmice, com o Santos jogando com uma equipe reserva, o Palmeiras, que você assistiu, você vai falar daqui a pouco, né? E o meu Corinthians, que não agradou. Os corintianos que eu conversei em Serra Negra ficaram todos chateados com a exibição do Corinthians, sinceramente. É isso aí. Então vamos aos gols, né? Os destaques aí dos gols desta primeira rodada. Tem muito gol para você ver aí na tela aqui do canal Segue o Lance, aqui da Infinity TV. Então vamos aí aos gols da primeira rodada do Campeonato Paulista. Como o Júlio falou aí, começando com a derrota da Portuguesa, você vai na sequência e poder acompanhar muitos gols aqui no programa. A Portuguesa recebe o Paulista no estádio do Canindé e o time visitante abre o placar logo aos 4 minutos. Denner recebe passe de Danilo Gomes e marca 1-0. Aos 42 minutos da etapa final, Richelli pega de primeira e faz o segundo da equipe de Jundiaí. Fim de jogo, Portuguesa 0, Paulista 2. Corinthians e Mirassol se enfrentam no estádio do Pacaembu. Aos 28 minutos, Xuxa abre o placar, 1-0 Mirassol. Aos 30 do segundo tempo, o estreante Elton empata a partida, 1-1. E no fim do jogo, após jogada da esquerda, Dezinho tenta afastar, mas toca para dentro do gol. Fim de jogo, Corinthians 2, Mirassol 1. Ituano e Guaratinguetá jogam no estádio Novelli Júnior em Itu. Aos 14 minutos, Anderson Salles cobra falta. Jailson defende, mas no rebote Evandro abre o placar. Aos 27 minutos, Otacílio Neto amplia, 2-0 Ituano. 7 minutos depois, Cleiton Domingues marca e dá números finais à partida. Ituano 3, Guaratinguetá 0. O Guarani recebe o Oeste no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Os visitantes abrem o placar aos 36 minutos com gol de Mazinho, 1-0 Oeste. 5 minutos depois, Fumagalli cobra pênalti e empata a partida, 1-1. Aos 36 minutos do segundo tempo, Fabinho marca e fecha o placar. De virada, Guarani 2, Oeste 1. Comercial e Linense se enfrentam no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Com 1 minuto de jogo, o Comercial abre o marcador com gol de Rafael Tavares, 1-0. Aos 20 minutos, Rossato cobra pênalti e aumenta para o Bafo, 2-0. Na jogada seguinte, Lenilson toca para Éder diminuir para o Linense, 2-1. Aos 29, Chimba empata o jogo, 2-2. Aos 44 minutos, Lenilson cobra pênalti e faz o gol da virada do Linense, 3-2. Aos 13 minutos do segundo tempo, Fernando Gaúcho bate pênalti e empata novamente o jogo, 3-3. Aos 25 minutos, Neto cobra pênalti e dá números finais à partida. Comercial 3, Linense 4.
Estádio Nabia Bichedin, Bragança Paulista, o Bragantino recebe o Palmeiras. Aos 6 minutos, após cobrança de escanteio, Leandro Amaro aproveita e faz de cabeça. Palmeiras 1-0. Na etapa final, aos 14 minutos, Cicinho comete pênalti em Léo Jaime. Wellington cobra e empata a partida, 1-1. Mas aos 39 minutos, o Palmeiras vai ao ataque. Valdívia cruza e Maicon Leite, de cabeça, garante a vitória do Verdão. Bragantino 1, Palmeiras 2. São Paulo e Botafogo no estádio do Morumbi. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Lucas bate escanteio pela direita e Rodolfo faz de cabeça 1-0 São Paulo. 5 minutos depois, Fernandinho cruza e Cícero de cabeça amplia, 2-0. No segundo tempo, mais pressão do São Paulo. Aos 11 após bate-rebate na área, Edson Silva manda para a rede, 3-0 São Paulo. E aos 30 após desvio de Luiz Fabiano, o goleiro Márcio se atrapalha e manda contra o próprio gol. Fim de jogo, São Paulo 4, Botafogo 0. No estádio Anacleto Campanella, o São Caetano enfrenta a Ponte Preta. O único gol da partida sai aos 37 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, o goleiro Lauro dá um soco na bola, mas ela sobra para Moradei, que chuta e garante a vitória do Azulão. São Caetano 1, Ponte Preta 0. Estádio Silvio Salles em Catanduva, Catandu vence em Mojimirim. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Hernani recebe na área e faz 1-0 Mojimirim. Na etapa final, aos 33, lançamento para Hernani, que mesmo marcado, consegue finalizar e dar números finais à partida. Catandu vence 0, Mojimirim 2. Tá aí os gols, né, da primeira rodada do Campeonato Paulista. Você deve estar estranhando, porque nesse momento o torcedor do Santos deve estar bravo comigo já. O torcedor do Santos é tudo revoltado, né? O torcedor é tudo bravinho, né? Mas tem a reportagem especial, porque Santos e 15 Piracicaba fizeram aí a abertura oficial. A gente vai falar na sequência, né? Como o Julinho falou aí, alguns destaques dessa primeira rodada, né? Tivemos aí a derrota da Portuguesa, inesperada derrota da Portuguesa. O Linense, eu havia falado aqui também no programa da sexta-feira, que ia dar trabalho, né? Ganhou fora de casa aí do Comercial de Ribeirão Preto. São Caetano e Ponte Preta estreando mal, né, Júlio? E os grandes aí, como foi falado, né? O São Paulo teve 4 gols aí no jogo contra o Botafogo e Ribeirão Preto, né? Destaque, 4 gols, nenhum do Luiz Fabiano. Né? Nenhum gol do Luiz Fabiano. 2 zagueiros. 2 zagueiros. Os últimos 2 gols, pelo amor de Deus, né? Dado, o pessoal do Botafogo aí entregou a rapadura. O Palmeiras ganhou, jogou o futebol que vinha jogando no final do Campeonato Brasileiro. O futebol competitivo que o Palmeiras mostra. É aguardar agora a chegada aí do centroavante, ver se o Daniel Carvalho entra em forma, ver se arruma um lugar na equipe, né? E o Corinthians, aquilo que eu falei para o Julinho aqui, não joga nada. Não joga, assistiu o jogo do Corinthians, não sabe. Não joga nada. Nada e ganha o jogo, Júlio. Concordo. É o que aconteceu que eu vinha falando aqui no final do Campeonato Brasileiro. Concordo. A gente vinha falando, ó, o Corinthians tá jogando bem. O Corinthians não tá jogando bem. Foi ganhando. É irritante, Julinho. Você tá certo, viu? Concordo com você em gênero, número e grau. O Corinthians faz muito isso, Chicão, ó. De repente, amanhã ou depois acerta uma grande partida, aí deixa os corintianos, sabe? Menos avisados. Vai ser campeão. Nada disso, eu acho que você acabou de falar, Chicão. Eu acho que é pré-temporada, seja o que for. O mínimo, o básico tem que ser apresentado uma equipe do tamanho do Corinthians, certo? E a gente fica aí chateado porque esse jogo aí, se não tem um jogador expulso, se o meu Becão lá não mete um gol, só corre um pouquinho, um gol contra daquele que muitos centroavantes sentiu inveja, né? Eu não sei não, sabe? Então, eu acho que tem muita coisa. Se o Corinthians está achando que com esse time aí vai para a Libertadores e vai fazer bonito, pode tirar o cavalo da chuva, Chicão. Não passa da segunda fase, se não contratar 2 ou 3 jogadores. Por exemplo, os corintianos que assistiram o jogo vão concordar comigo. O Alessandro está na hora de... vai para o banco, fica lá ajudando o Tite. Ele é o homem de confiança, é o capitão, mas vai para o banco, fica lá ajudando o Tite, conversar, falar, trocar ideia, porque jogar futebol, para com isso, né? E o lateral esquerdo, como é que o lateral esquerdo vai acompanhando o ponta, Chicão, e deixa o cara cabecear do jeito que o jogador do Mirassol cabeceou e fez o gol? Então tem muita coisa para ser arrumada. Até a defesa do Corinthians, que é o ponto forte do Corinthians, andou se atrapalhando. Por quê? Porque o lateral direito desce de qualquer maneira, perde uma bola quando o Corinthians está todinho saindo para o ataque e acontece o que aconteceu. Então tem muita coisa para ser corrigida. Eu espero, né,
Não vamos dizer nem Campeonato Paulista, Chicão, porque na grande verdade eu acho que o pensamento do corintiano é Libertadores, que as coisas sejam corrigidas, que contratem alguns jogadores, porque para Libertadores com esse time, olha, não passa da segunda fase. Mas uma coisa que eu pude perceber, principalmente nessa primeira rodada, Julinho, foi justamente a condição física das equipes grandes, né? Porque elas vinham patinando no começo dos campeonatos paulistas de outros anos. E a gente não viu isso hoje. Será que se deu em virtude de alguma preparação que os fisiologistas, né, das equipes fizeram para esses atletas nas férias, né, salvo aí, claro, algumas exceções, porque, por exemplo, o Cicinho, que é um jogador que cansava aí no final do segundo tempo, ontem correu o tempo todo, né? A gente tivemos aí outros exemplos, principalmente, por exemplo, o Corinthians, o Alex correu o tempo inteiro, né? Correu bem o jogo inteiro. Então, o Santos, né, o Kardec terminou aí, fez parte do Campeonato Mundial de Clubes, chegou até a entrar em algumas partidas aí, o Allan Kardec, jogou no Santos, correu o tempo todo. Será que é um trabalho especial que eles vêm fazendo ao longo das férias, para justamente as equipes grandes não sofrerem no começo de temporada, como vinha sofrendo nos outros campeonatos? Ó, Chicão, você sabe que eu sou professor de Educação Física, eu contesto algumas coisas, embora não tenha competência para isso, mas eu contesto algumas coisas de dizer que esse espaço aí vai denegrir totalmente o preparo físico de um jogador de alta performance. Um mês não dá para acabar. Eu acho o seguinte, a maioria dessa moçada que se cuida, Chicão, eu acho que até o caso do Cicinho e de algum outro jogador aí, vamos dizer do próprio Alex, né? Jogador que durante as férias aí vai participar de uma pelada, jogo beneficente, não tenha dúvida nenhuma que quem mora em cidade de praia vai correr um pouquinho na praia, né? Vai se cuidar um pouco para voltar com ganho a mais aí quando voltarem as atividades. Eu acho também, Chicão, que um time grande, né, contra um time pequeno, embora um time pequeno tenha tido um tempo maior de preparação, tudo, mas eu acho que a técnica, parte técnica vai superar a parte física. É muita diferença técnica entre as duas equipes, né? Então, embora o Mirassol tenha uma boa equipe, mas Chicão, você não podia ter passado por esse aperto que passou, né? Agora, o Palmeiras, Chicão, o nosso amigo que chegou aqui agora de pouco, o Moisés, disse, no último minuto. Mas o Palmeiras jogou em Bragança, jogou com um time que tem tradição, um time que já foi campeão paulista, né? Forte fisicamente, inclusive. Exatamente. Mas olha, eu acho que não é por aí. Eu acho que os times grandes, claro que vão ter alguns tropeços aí com os pequenos, mas tem que fazer pelo menos o básico, mostrar alguma coisa, né? E parece que o Corinthians, durante esse 20, 25, 30 dias aí que ficou parado, esqueceu tudo, né? Já estava ruim e acabou esquecendo tudo. É aquela correria, o Edson continua isolado na frente, né? A gente vê que todo mundo volta a buscar a bola no meio de campo. E essa entrada do Elton fez bem para o Corinthians, jogador de força lá na frente, né? Pois poderia ser o Adriano, mas o Adriano não entra em forma nunca. Né? Adriano, não fala, não lembra, Chicão, pelo amor de Deus. Bom, como eu falei, né, o destaque, claro, não podia ser diferente, são os campeões aí, né, das séries A1 e A2 do Campeonato Paulista, né? Oficialmente, o jogo inaugural foi entre 15 de Piracicaba, Inhoquim e Santos. O atual campeão fez as honras contra o campeão da série A2 de 2011, né? Então vamos aí à reportagem. Agora eu peguei um macete que é a TV da Federação Paulista de Futebol. Ninguém vai me atormentar aqui com direito autoral, depois a gente joga no YouTube e o YouTube cancela a gente, corta a gente. Agora não vai ter problema nenhum com direito autoral, porque eu estou pegando direto do site da Federação Paulista de Futebol. Então essas duas próximas reportagens, uma é da abertura do Campeonato Paulista, lá em Piracicaba, e depois a reportagem do jogo. Perguntar só uma coisa para você, Chicão. Esse que você está pegando da Federação, isso, tem perda de imagem ou é a mesma... Não, é a mesma coisa. A mesma qualidade de imagem? Hoje em dia as câmeras, né, como a gente tem aqui no estúdio, por exemplo, são câmeras HD, que a gente chama, né, Full HD. A qualidade que a gente grava aqui é a mesma qualidade, por exemplo, que a Rede Globo transmite aí, quando aparece lá embaixo a HD TV, são essas câmeras digitais que a gente tem aqui no estúdio. Perfeito. Tá contente? Opa! Tá feliz da vida, né? Então vamos lá, então, essas reportagens aí do site da Federação Paulista de Futebol, como eu falei, da abertura do Campeonato Paulista. Detalhe, eu costumo aqui falar, né? Eu digo que a Rede Globo não fala Red Bull, né? A equipe de Fórmula 1 é Red Bull Racing, eles não falam. Tem um time de futebol que é Red Bull, eles inventam RBB, RBRR, eles não falam, aqui a gente fala. Então é Campeonato Paulista Chevrolet 2012 que está colocando cascaio aí, a gente dá o jabá aqui, porque colocou o dinheiro
patrocinou aí então o Campeonato Paulista Chevrolet 2012, reportagem do site da Federação Paulista de Futebol. Os portões do estádio Barão de Serra Negra foram abertos por volta das 5 horas da tarde. Em poucos minutos, a torcida do 15 ocupou as arquibancadas. Ansiedade para rever o time na elite do futebol paulista. Ansiedade de rever o 15 após, né, o tempo todos aí na terceira, segunda divisão, agora na elite, né, do futebol, então esperamos que faça um bom jogo. O grande evento organizado pela Federação Paulista de Futebol para a abertura do Paulistão Chevrolet 2012 foi capaz de reunir pessoas de diversas faixas etárias e mostrou que a presença da família é cada vez mais constante nos estádios paulistas. Que a segurança que a gente tem para entrar no estádio, a festa que está sendo montada aqui, enfim, é importante para trazer a família de volta para o estádio, né? Muita gente por aí veio com o mesmo espírito nosso, né? 15, Santos, curtir mesmo futebol e apreciar o evento. A cabine DJ CNA animou a torcida. A Orquestra Paulistana de Viola Caipira também deu seu show. Os mascotes dos 20 clubes que disputam o campeonato foram apresentados, assim como as concorrentes do concurso Gata do Paulistão. O comando da festa ficou a cargo do locutor de rodeio, Cuiabano Lima. Mais uma vez está trazendo uma abertura de campeonato para o interior. Eu acho que é por isso da minha presença, em relação a gente poder resgatar as nossas raízes e trazer um pouco do que o interior tem. Piracicaba é uma cidade muito querida no interior do estado de São Paulo e hoje está sendo premiada, né? E a abertura oficial do Paulistão Chevrolet 2012 também reservou uma surpresa ao torcedor que compareceu ao Barão de Serra Negra. Surpresa revelada apenas momentos antes do início da partida. O ronco do motor anunciava a presença do Chevrolet Camaro. O esportivo percorreu a pista lateral do estádio. Assim que parou, Carolina Galan, apresentadora do programa Futebol e Criança, desceu e entregou nas mãos do árbitro a bola para o início da partida entre 15 de Piracicaba e Santos. E foi com muita animação, com muita beleza e reverenciando a cultura do interior que começou o Paulistão Chevrolet 2012. O estádio Barão de Serra Negra recebeu uma bela festa para o início do Campeonato Paulista Chevrolet 2012. Dentro de campo a festa continuou. Torcida a postos, jogo equilibrado, muita raça da equipe da casa, chance para os dois clubes. Mas quem começou na frente foi o Santos. Allan Kardec, aos 32 minutos, completa o cruzamento de Maranhão e tira o 0 do placar. O clima ficou tenso, jogada ríspida. O 15 ainda tentou em bela jogada de Alex Kazumba, mas o primeiro tempo foi do Peixe. Expectativa e explicações no intervalo. Jogo muito bom, onde a nossa equipe impôs um ritmo de jogo. Infelizmente, numa bobeira nossa, acabamos tomando um gol, mas temos força para voltar para esse segundo tempo, para poder empatar e até virar esse jogo que vai ser importante para a gente no decorrer do campeonato. A gente está bem focado nessa partida, a gente viu que tocando a bola a gente chega ao ataque fácil, então é manter a pegada e continuar apertando o time deles e tocando bem a bola para administrar o resultado. Na segunda etapa a história não foi muito diferente. O 15 iniciou atacando, mas o primeiro grande momento foi santista, chute para fora de Felipe Anderson. O 15 buscava, tentava, ia atrás do gol, a torcida não cansava de apoiar. Os atacantes da equipe do interior paulista infernizaram a zaga santista. E o retorno à elite do futebol paulista teve de ser sofrido para o 15 de Piracicaba. Gol no finalzinho de pênalti de um dos grandes ídolos dessa torcida. Empate com sabor de vitória. Na verdade a gente queria vitória, mas nas circunstâncias do jogo, atrás do placar, o empate está de bom tamanho. Final de jogo em Piracicaba, 1-1, empate para celebrar uma bela festa. Festa do futebol paulista. Aí a fanática torcida do Inhoquim, como a gente pode falar, né? A torcida mais alegre aí do interior do estado de São Paulo. Alguns destaques, né, Jô? A gente estava conversando aqui, Barão de Serra Negra deve ter alguma coisa a ver com algum cara que negociava café na época, alguma coisa, né? Por aquela região lá, né? E que tá o nome aí do estado, que poderia ser aqui de Serra Negra, da nossa região aqui, né?
E outro detalhe, né? Como você falou, André Cunha aí que rodou, né? Revelado na Ponte Preta, jogou no Palmeiras, Atlético Paranaense, aí tá agora no 15 de Piracicaba, né? E outro detalhe, Júlio, né? Pro torcedor santista ficar atento. O Aranha tá gordo, não? Tá estufado, rapaz. Tá parecendo aquelas aranhonas grandonas assim, meu Deus do livro. Será que não é lágrima de cana não, Chicão? Porque ele gosta, viu? Ele gosta, né? Gosta, dá uma caninha. Chicão, não sei, pelo que a gente viu até agora, alguns jogos que a gente acompanhou aí, a gente sabe perfeitamente que algumas equipes, as equipes grandes do futebol paulista, né, vão estar de olho, através dos seus dirigentes, olheiros aí, algum jogador, né, Chicão, que poderá ser aproveitado aí para o Campeonato Brasileiro, que é claro que a equipe vai emprestar correndo para uma equipe grande, né? Mas até agora, Chicão, olha, sinceramente, a gente não viu nada de especial aí. Do 15 Piracicaba tem um garoto aí, que não sei se é garoto ou não, o Ricardinho, né? Que chamou um pouco a atenção, mas a gente não sabe a idade dele. Mas olha, é uma satisfação da gente ver. O Dinelson. O Dinelson que jogou no... Não, Dinelson não, como é que é? Anailson, que jogou no São Caetano. Isso, Anailson. Também rodadinho, já não é mais criança. Já está aí, tá no 15 Piracicaba também, né? Exatamente. Agora, Chicão, é com alegria que a gente vê aí, né, a volta do 15, que na grande verdade, de Serra Negra a Piracicaba não é tão longe assim, né? E a gente sempre fica contente quando as equipes da região fazem se representar, né? Por exemplo, eu fico triste ontem com a derrota da Ponte Preta. A Ponte Preta tem uma equipe montada, uma equipe estruturada, que fez um belo papel aí, né? Subindo direitinho, bacaninho, o São Caetano caindo nos pedaços, vai lá e carimba a ponte. Mas eu acho ainda, Chicão, que a fórmula de disputa do Campeonato Paulista, eu acho que é muito difícil a gente ter alguma surpresa, mas não é muito difícil de acontecer uma surpresa de um time do interior aí entrar entre aí os classificados. Ah, sim, classificam-se 8, né? E uma coisa que chamou a atenção também, Júlio, que você falou, esses jogadores, né, que chamam a atenção aí no primeiro semestre, né, no campeonatos regionais, aí conseguem um contrato bom com uma equipe grande aí do campeonato do futebol brasileiro, né? Não só do estado de São Paulo, como de outros estados, sem dúvida. E tem muito jogador que já está fazendo o trabalho inverso, né? É revelado nesses campeonatos paulistas aí, vai para a equipe grande e retorna, né? Tendo o Lenilson, né? Está retornando para o Linense, outros jogadores aí que chamam a atenção da equipe grande, faz o contrato, não vinga, depois acaba fazendo aí justamente, né? Como a gente falou aí, o André Cunha, o Anailson aí, que fez também esse retorno aí, passou por muitos clubes aí. Então está acontecendo muito isso, né? O jogador vem, parece, vai para um clube grande e agora está retornando para as equipes, podemos dizer assim, do interior, né? Chicão, a forma de disputa joga um contra o outro, classifica-se 8. Depois turno único, classificam os 8 primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, né? São jogos aí eliminatórios. Eu não coloquei direito na minha exposição, eu acho que entre os 4 finalistas, né, dos 8, com certeza, é claro que vai ter equipe do interior, mas entre os 4 que vão aí fazer as semifinais, pode ter uma surpresa sim. Claro. E a gente espera que isso aconteça, né, para o bem do futebol paulista e bem do futebol brasileiro. É isso aí. Bom, como a gente terminou a reportagem aí, né, da abertura do Campeonato Paulista, justamente na cidade de Piracicaba, a primeira equipe grande que a gente vai dar uma notícia aqui para a gente passar limpo aí, né, as notícias que surgiram na internet nas últimas horas, né? Vamos começar então falando justamente do Santos. O goleiro Fábio Costa, que um dia foi ídolo da torcida do Santos, campeão brasileiro 2002, bicampeão paulista 2006 e 2007, virou um problema difícil de ser resolvido pela diretoria alvinegra. O jogador tem contrato até dezembro de 2013 e não está nos planos do clube. Como os dirigentes ainda não conseguiram emprestá-lo, o atleta teve o seu retorno ao CT Rei Pelé adiado mais uma vez. É o seguinte, Júlio, era para ser representado dia 4, esticaram até o dia 20, que era quando os atletas profissionais voltariam, né? Os atletas que jogaram o Campeonato Mundial voltariam para a sequência aí dos trabalhos, né? Agora me passaram para o dia 30 de janeiro, né? Tá claro que a diretoria não quer o Fábio Costa mais no seu elenco, né? Então tá com esse imbróglio aí, tem contrato com ele até 2013 e a graninha que tem que pagar para ele não é nada pouca, né? Jogador problema, né, Chicão? O cara que é laranja podre, né? Vai chegar lá, o goleiro que teve aí uma passagem brilhante pelo Santos, conquistando grandes campeonatos,
teve até, se não fosse a cabecinha de minhoca que ele tem, podia ter sido até convocado para a seleção brasileira em outras épocas, né? Mas é um jogador problema, e o Santos não vai querer problema, né? Trazer mais problemas do que já existe, que toda equipe tem problema, para dentro aí da concentração, para dentro do ambiente. Agora, Chicão, isso aí o que vai acabar acontecendo é o seguinte, vai aparecer um time interessado, o Santos vai ter que bancar aí quase que parte toda do salário, porque pagar o que ele ganha vai ser muito difícil alguma equipe aí pequena, porque equipe grande não vai contratá-lo, né? E vai ter que engolir aí, por mais durante esse tempo todo aí, o Fábio Costa sendo vinculado à equipe da Vila Belmiro. Chicão, só uma coisa que eu não entendo bem, né? Eu gostaria de entender. O Santos não poderia chegar para o Fábio Costa, dar o passe dele e falar, meu amigo, está aqui. Eu acho que não pode, pela lei trabalhista não pode, né? Não é a lei trabalhista, né? Ele é que não quer, né, Júlio? Ele não quer abrir mão do salário que ele tem, né? Que deve ser aí, né? Mas então, mas mesmo ele não querendo, eu gostaria de saber se alguém sabe até para passar para a gente aí, né, Chicão? Não, tem que ser um acordo entre as duas partes. Entre as duas partes. Mas eu acho que te pago 350 por mês. Eu não tenho condição de pagar mais isso, vou fazer uma oferta, vou te liberar. Tem que ser nesse sentido, né? Porque o jogador também já tem uma idade, né? O Fábio Costa não é novo, né? Claro, tem lenha para queimar. E aí ele não vai abrir mão do que ele está recebendo no Santos, né? Por conta aí apenas, né, do seu passe aí, né? No caso dos seus direitos federativos, que hoje o pessoal chama, direitos econômicos, sei lá eu, né? Tem que, como você falou, tem que arrumar uma equipe para ele jogar, se ele tiver, pagar aí 50% do salário, alguma coisa em torno disso, né? E é um jogador, como você falou, jogador problema, e o Muricy conhece bem, né? Não quer esse tipo de jogador aí para fazer frente aí para a garotada do Santos. Não, e tem as outras equipes aí também tem esse mesmo tipo de problema. O Corinthians, por exemplo, está com o Souza engasgado na garganta, não tem o que fazer, né? Vai continuar, acho que lá no Bahia, ou sei lá onde, está pagando parte do salário do jogador porque ganha muito, e um jogador que não tem utilidade nenhuma no elenco do Corinthians. E, ao meu ver, hoje, nos grandes equipes do futebol paulista e do futebol carioca, o futebol mineiro, não tem lugar para ele. Não cabe mais. Não cabe mais. Palmeiras. O goleiro Bruno assumiu a meta do Palmeiras com a responsabilidade de ser o primeiro titular da equipe após a aposentadoria do ídolo Marcos. Beneficiado pela suspensão de Deola na briga pela titularidade, o jogador acredita ter feito um bom trabalho na estreia do Paulistão. Segundo ele, a emoção foi grande na reestreia com a camisa do Palmeiras. Disse o goleiro: emociona quando a gente entra em campo e ouve a torcida cantando o hino. Não tem emoção maior neste mundo do que vestir a camisa do Palmeiras. Quero fazer uma carreira brilhante como o Marcos fez, afirmou aí o dono da camisa 1 do Palmeiras, né? Eu, Julinho, como palmeirense, não gosto do goleiro Bruno. Eu acho ele um pouco lento, um pouco dislexo, né? Pode-se dizer assim, o rapaz não tem, parece que muita presença de área, parece que o jogador quando chega perto dele, parece que ele não impõe aquele respeito, não é um goleiro ágil, né? Eu não sei, né? Essa reportagem, na minha opinião, é até um pouco tendenciosa. Foi extraída aí dos sites da internet, né? Mas eu prefiro o Deola, muito mais do que o goleiro Bruno, que para mim, como goleiro, para mim até agora não provou nada. Não é. Eu gostaria que o Deola jogasse no meu time, sinceramente. Então. Eu gosto demais do Deola, eu sempre falo isso, né? Eu acho que vai ser um futuro goleiro de seleção brasileira, Chicão. Eu me arrisco a dizer isso. O Deola tem que ganhar um pouquinho mais de rodagem, mas é um goleiro de muito reflexo, de muita coragem. Agora, Chicão, esse menino, você vê como faz bem de vez em quando uma equipe emprestar um jogador que acha que tem algum futuro. Esse menino foi emprestado, está de volta para o Palmeiras. Eu vi uma entrevista dele. Ele foi emprestado e se machucou, né? Não conseguiu pois jogar. Mas sabe, de repente, respirar outros ares, né? Outro tipo de comando. Faz bem para a cabecinha de muito garoto aí. Eu já contrariando a sua opinião, eu acho que esse menino é um menino de futuro. E cá entre nós, né, o Palmeiras tem um lofe para goleiro. Trabalho, né? É trabalho, mas o Palmeiras tem tradição de formar goleiro. O Corinthians ganhou aí não sei quantas vezes a Copinha. Tem tradição, tem trabalho. O Palmeiras, por exemplo, não tem tradição. Tem tradição, o goleiro também não pode ser tudo ruim, né, Julinho? Não, alguma coisinha tem que ser bom, né? Mas o Palmeiras leva uma pequena vantagem sobre os outros na questão de formar grandes goleiros. E outra coisa, como você falou, né? O Deola parece que não tem a simpatia do elenco, não tem a simpatia nem da comissão técnica. Isso que
breca um pouquinho a carreira dele. E o Filipão, algum tempo atrás, como você está falando da escola de goleiros aí do Palmeiras, o Filipão, um tempo atrás, já falou, esse menino que estava no banco aí contra o Bragantino, Rafael Alemão, o Filipão já falou, anota aí, seleção brasileira. O Filipão afirmou, e como ele falava do Diego Cavalieri também, que foi vendido para fora, agora está no gol do Fluminense, né? Falou para anotar, Rafael Alemão disse que esse menino pega muito também, viu, Júlio? Eu já vi alguma coisa a respeito disso também, né? Quando o Marcão, apareceu a aposentadoria do Marcão aí, foi falado, entre outros assuntos da aposentadoria, dos meninos que vem vindo aí e falaram muito desse garoto. É que eu disse, é trabalho, eu concordo com você, Chicão, mas o Palmeiras, nesse quesito aí, leva uma pequena vantagem sobre os outros, né? Agora, esse garoto aí, Chicão, ele tem também, como todo goleiro, né, ninguém é perfeito. Eu acho que às vezes ele dá uma desligada, eu concordo com você. Mas ele tem uma presença, eu gosto sabe? Ele é mais alto que o Deola, né? É bom gol. Mas olha, eu acho que se o Palmeiras trouxe de volta, Chicão, está investindo, colocou o menino para jogar ontem, porque acho que acredita nele. Vamos aguardar aí, né? O desenrolar aí dos próximos episódios aí, quem vai ser o novo ídolo aí do Palmeiras no gol, né? Só faltava o Palmeiras ter que comprar goleiro, aí também é demais, né? São Paulo. O São Paulo não sabe o que fazer com o lateral esquerdo Juan. Contratado no início de 2011, ele não mostrou o futebol que fez ganhar destaque no Flamengo e terminou o ano como um dos mais criticados pela torcida. Tanto que para 2012 o tricolor foi às compras e reforçou aí com o Cortez, eleito o melhor da posição no último campeonato brasileiro. Isso, no entanto, gerou um problema. Como deixar no banco de reservas um atleta que tem um dos maiores salários do elenco, cerca de R$200 mil mensais? A ordem dada pelo presidente Juvenal Juvencio, o Juju, foi então oferecer o jogador no mercado, tanto que ele nem faz parte da lista divulgada no último sábado com a numeração oficial para esta temporada, meu caro Júlio César. Testa aí o mesmo problema que enfrenta o Santos com o goleiro Fábio Costa, está enfrentando agora aí o São Paulo com o Juan, que realmente eu acho que já está, gozado essas coisas, né? Eu sempre que tenho conversado com o São Paulino, sempre que tenho falado de São Paulo, eu me lembro que o São Paulo é o maior cemitério de lateral direito e lateral esquerdo. Você sabe disso? Verdade. É um cemitério de lateral direito e de lateral esquerdo, né? Esse garoto que o São Paulo mandou de volta para o Rio de Janeiro lá, o Júnior César, esse menino joga qualquer time do Brasil, Chicão. Sabe? Não deu certo no São Paulo. Você vai ver o Jean agora que foi pro Fluminense também. Pois é. É menino novo, né? São Paulo abriu mão desse cara aí. Trouxe o Reasco aquela vez, lembra? Verdade. Que fez parte da seleção mundial de futebol. Nada vinga no São Paulo, é coisa impressionante. Trouxe uma vez um Giancarlo do Atlético Paranaense, que o Corinthians queria, o Palmeiras queria, foi lá buscar, não vingou. Um tal de Diniz, do Vasco, o Fábio Diniz, se eu não me engano. Não é Fábio Diniz, a gente já vai lembrar aí. O menino voava no Vasco, chega aí e seca. E esse garoto foi oferecido para o Santos, né, o Juan. E o problema, Chicão, o Santos até concordou em pagar para ele o que ele ganhava no São Paulo. Só que o empresário, o que representa o jogador, já foi lá, nós aceitamos, mas queremos reajuste ano que vem. Até logo, não quero. Foi justamente isso, eu vi ontem na 105 FM, que eu gosto de acompanhar o jogo, que eu vou trabalhar em Águas da Lindóia, todo final de semana agora do mês de janeiro. Eles estavam falando justamente isso. O presidente do Santos falou, o cara veio com um valor, chegou aqui outro. Já aconteceu isso também com o Alex Silva, né? O Pirulito, filho do Amaral, aconteceu a mesma coisa. Chegou na hora de fechar, 250 que ele ganha, o Santos paga. Não é 250, ele ganha 400. O empresário novamente atrapalhou aí, né? Essa transação aí envolvendo não só o Alex Silva, como também o Juan. E agora parece que o destino do Juan pareceu o Vasco, né? Que o Vasco mostrou interesse aí, né? O jogador do Rio de Janeiro já conhece lá o futebol do Rio, né? Vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Não, eu acho que um jogador de defesa ganhar o que está ganhando, o que ganhava o Juan no São Paulo, eu acho um absurdo, né? Eu acho que ganhar esse salário de R$200 mil, aí, ou 250, que seja, ou até um pouco mais, é para jogador fora de série, né? É para jogador que resolve. Que vai lá. Tem essa questão também de não ter mais o passe, né? Não ter o passe, o cara paga mais de salário, né? Mas o contrato é um absurdo, Chicão. É um lateralzinho comum, não tem nada especial aí. E vou dizer mais uma coisa, São Paulinos vão ficar bravos comigo. Eu acho que o São Paulo se precipitou aí, investir, gastar o que gastou com esse menino que trouxe lá do Botafogo, certo?
Eu acho que é muito cedo. É empresário também, viu? Eu sei que é. Empresário também. É um jogador que está começando, não provou nada até agora. Foi convocado para a seleção, se apresentou bem. Calma. Eu acho que é muito cedo aí para dizer o que estão dizendo dele. Tomara que esteja errado, que ele vingue, que seja um baita ala, porque ele não é lateral, ele é ala. Seja um baita ala que resolva o problema, porque a seleção brasileira está precisando dele. Né? Tem o menino do Real Madrid, depois nós não temos mais ninguém ali para substituí-lo à altura. Mas eu posso estar errado, mas eu acho que é muito cedo ainda para dizer que esse garoto aí vai resolver o problema. E o São Paulo é um cemitério de laterais. Agora, esse impasse aí do Juan fica ruim para o atleta, né, Chicão? Porque agora é tal negócio. Chega com status aí de grande jogador, de repente fez meia temporada no São Paulo, está aí no mercado, 200 mil reais não é qualquer um que pode pagar, e é uma pena que isso aconteça. Corinthians. O Corinthians oficializou nesta segunda-feira uma parceria com o Santa Fé, equipe argentina voltada somente para as categorias de base. Os dois clubes farão um intercâmbio de jogadores. Os argentinos, agora do Corinthians de Santa Fé, trabalharão com os garotos nas idades inferiores e os que tiverem destaque poderão ser aproveitados pelo timão. O clube argentino existe há 6 anos e já conseguiu colocar 3 jogadores em times profissionais do seu país. Agora o Corinthians terá preferência na escolha dos atletas que se destacarem mais na equipe. Aí, Júlio, trabalho de base aí com a equipe argentina. O Corinthians, que é famoso por ter adoração pelo país vizinho. É isso, Júlio? Os argentinos, que o corintiano quer tanto o Carlito Tevez de volta? Eu acho gozado o seguinte, né? Eu gosto do Tevez, gosto do jogador argentino. Você já visto aí o Montijo, né? Que está uma briga aí, no fim vai acabar ficando no Cruzeiro. Mas olha, por que o Corinthians não fez isso aí há 10 anos atrás, quando o futebol argentino estava em alta, né? Ganhando tudo, revelava grandes jogadores. Agora que está numa pindaíba, numa draga de fazer dó, eu acho que isso aí não, viu, Chicão? Isso aí Às vezes é mais questão de marketing, né, Júlio? Pega uma equipe que revelou 3, 4 jogadores aí para o futebol argentino, né? Deu sorte, como você falou, trabalho às vezes de empresário, que a situação na Argentina dos clubes não é nada boa, né? A gente sabe disso, né? Tem a questão de marketing. Agora, se vai gerar frutos, isso é... O Corinthians tem parceria, né, com o J. Malucelli do Paraná, o Palmeiras tem com o time lá da Bahia, né? Palmeiras da Bahia. Eu acho que esse tipo de intercâmbio é válido. Eu não sei se, como você falou, a Argentina agora não vive um bom momento, né? Qual o grande jogador que revelou aí a Argentina, né? E tá aí essa notícia, acho que mais é para questão de marketing, né? Eu acho que... Como também foi esse negócio de trazer lá o jogador lá da chinês, né? Que eu acho que vai acabar não vindo, porque virou motivo, piada, né? Motivo de piada. E essa parceria com o J. Malucelli aí, que o Corinthians tinha, que você falou aí, esses 200 anos de parceria aí, um jogador, Jusilei. Que mais? E sumiu também lá. E sumiu, e vai sumir. Fez a besteira de aceitar lá e ir lá para onde foi, né? De repente, não sei, o dono do time está investindo muito dinheiro, de repente pode estar aí em muito pouco tempo disputando a Champions League aí, que eu acho muito difícil, mas pode acontecer. Principalmente porque tem um cara sério lá, que é o Roberto Carlos, né? Coordenando as coisas e orientando lá o homem da A gente estava comentando isso hoje com o Leandro Fornari ali do Menegatti, né? Que o Roberto Carlos lá é jogador, é técnico, é manager, compra, manda embora, desmanda, tá ganhando um dinheiro lascado lá, Roberto Carlos. Nossa Senhora, viu? A melhor coisa que ele fez na vida foi ter... Os corintianos estão bravos com eles que abandonou o Corinthians, mas a melhor coisa que ele fez, começaram a pegar no pé dele, e eu acho que como jogador também chega, né? Já foi a época dele, mas olha, é uma pena, porque um jogador que nem o Jusilei, Chicão, eu sempre achei o Jusilei um grande jogador. Eu acho que o futebol brasileiro, pelo estilo do futebol brasileiro, porque os técnicos do futebol brasileiro gostam de um volante de contenção que sabe sair para o jogo, ele é o ideal para qualquer equipe do futebol brasileiro. E de repente até o jogador que foi convocado várias vezes ainda, embora a imprensa tenha contestado pelo Mano Menezes, parou de ser convocado, porque sumiu da vitrine, sumiu da mídia, sumiu. E é uma pena que isso tenha acontecido, né? A gente perde muito de qualidade no meio campo, como você falou, né? Quando aparece esse tipo de jogador, eu costumo dizer, né, que você falou da Copa São Paulo, por exemplo, tem coisas, né, que a gente analisa, como a gente via o futebol antigamente, tem coisa que não dá certo. Por exemplo, no jogo do Palmeiras, o lateral esquerdo foi improvisado como lateral direito. Isso não dá certo. Agora, lateral direito improvisado na esquerda, dá certo.
né? E no Brasil, a gente tem o exemplo do Júnior, por exemplo, o Dida, que jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, né? Um jogador que é destro e consegue jogar do lado esquerdo. E no Brasil parece que não tem tradição desse volante que sai pro jogo. A gente pega o time do Barcelona hoje, todos os volantes ali, teoricamente volantes, saem pro jogo, né? E no Brasil, quando aparece, é vendido rapidamente. Você pega, por exemplo, no Manchester, tem lá aquele menino que foi revelado pelo Grêmio, né, o Anderson, ele joga de volante, né, esse cara com qualidade. Ele está metendo gol, saindo, encostando, tabelando. Some, né, que você falou, o Jusilei agora foi para lá, sumiu, acabou. Não é convocado mais, quem perde? O Brasil, né? Você veja, por exemplo, Chicão, não é nenhum craque, não, pelo contrário, é um jogador que se destaca, né, claro, mas não tem nada de muito diferente de craque. O Paulinho do Corinthians, por exemplo, é um jogador que sai para o jogo e vira e mexe, está na mídia aí. Já tem, por exemplo, time italiano querendo contratá-lo, tal e coisa e tal, porque é diferente, né? Então é uma pena que esses jovens valores, eu não sei, um menino, é novo, garoto ainda de 20 anos. 18 anos. É uma pena que isso aconteça, né? A gente fica chateado porque é um jogador que poderia ter continuado aqui no Brasil, com os salários que os times brasileiros estão pagando agora, Chicão. O Corinthians podia ter perfeitamente segurado o Jusilei. Mas era uma época que o Corinthians precisava fazer um caixazinho, um dinheirinho para acertar umas contas e acabou vendendo um talento aí por merreca, que o Corinthians não sabe vender jogador, Chicão. É isso aí, Júlio. O que a gente tinha para hoje, as notícias aí do esporte são essas, né? Lembrando que quarta-feira, no meio de semana, tem rodada aí do Campeonato Paulista e na sexta-feira, às 16 horas, a gente volta aqui com Segue o Lance com todos os detalhes aí desta segunda rodada do Campeonato Paulista 2012. E também, claro, né, com o campeão aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a gente trazendo também alguma reportagem especial aí para você na próxima sexta-feira. Gostou do retorno, Júlio César? Muito bom, Chicão. Foi um prazer revê-lo, primeiramente, né? E essa volta de ter esse contato com os nossos amigos aí que estão do outro lado da tela. Chicão, só lembrando que a decisão da Copinha aí, vai ter muita televisão transmitindo, né? A Globo, principalmente, também, né? A Globo na final passa. Né? Passa. E olha, se fosse o Red Bull que tivesse na final, acho que ele não ia passar, não. Não sei, não. Será que a Globo na final não é exclusiva, não, Chicão? Porque ela repassa os direitos, né? Ela repassa. Durante o campeonato, mas a final fica para ela. Quem está transmitindo mesmo é só o Sport TV e o ESPN Brasil, né? Os outros não estão passando. Né? Só a Globo vai passar quarta-feira. Tá certo. De minha parte, Chicão, um grande abraço a todos aí. Obrigado por nos aturar até este horário, né? Mas a gente, nesse Campeonato Paulista, vai estar aqui acompanhando de perto, falando um monte de bobagem, outras verdades, acertos e erros, mas isso faz parte da imprensa esportiva, né? Porque se todo mundo acertasse, não tinha graça. É isso aí. Como eu prometi, né, para encerrar o programa de hoje, como eu prometi na semana passada, eu vou exibir aí um clipe do Traje a Rigor, um clipe dos anos 80, bem humorado, que narra a trajetória de um atleta, que se esforça para chegar sempre em terceiro lugar. Ele não quer ser primeiro, ele quer sempre ser o terceiro colocado. Então, como eu prometi, esse clipe aí do Traje a Rigor da década de 80, o nome da música é Terceiro. Até sexta aí com mais um programa Segue o Lance aqui da Infinity TV. Um abraço e até lá. Todo equipado, preparado na linha de partida. Daqui a pouco vai ser dada a saída. Todo mundo nervoso e eu não tô nem aí. Vamos lá, nem vou me preocupar. Já tá tudo armado pra eu me conformar. Eu vou tentar só pra não falar que eu nem sou atleta. Ia ser legal chegar junto na frente, mas ia falar que eu quero ser diferente.
fome, eu pego um bronze